Eu detestava os crentes. Eles me faziam me sentir muito mal, porque eu tinha uma consciência de que eu fazia coisas erradas. E que se Deus existisse, eu devia estar em sérios problemas. Por isso eu não gostava de ficar perto deles. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha um namorado que todos os dias ia na minha casa à noite. E numa segunda-feira ele chegou na minha casa, depois de ter saído da escola, e me disse: hoje, se você quiser ficar comigo, vai ter que ir nesse lugar daqui. E me mostrou um folheto. Quando eu li aquele folheto, eu percebi logo que era uma reunião de crentes. E aí o sinal vermelho acendeu dentro da minha mente. Eu falei: não, mas você não tá vendo que isso é coisa de crente? E ele me disse: eu sei, mas eu falei pra uma amiga minha que eu iria, então eu vou. E se você quiser ficar comigo, vai ter que ir também. E eu fiquei muito chateada, mas mesmo assim resolvi ir. E fiquei imaginando como que seria quando a gente chegasse lá. Aí eu imaginei que seria uma rodinha, ia estar todo mundo ali falando sobre Bíblia, e eu não sabia nada sobre ela. E eu me perguntar alguma coisa, eu não ia saber e ia passar vergonha. E foi com essa preocupação que a gente chegou lá no local da reunião. Quando a gente entrou, era um auditório, e eu vi um cara barbudo em cima do palco falando e todo mundo sentado na plateia. E aí eu pensei: meu Deus, vai ser bem pior do que eu tinha imaginado. Porque vão me pedir pra subir ali em cima pra falar alguma coisa e vai ser uma vergonha muito maior. E enquanto o barbudo continuava falando, eu ficava perdida nessas minhas preocupações, sem conseguir prestar atenção em nada do que ele estava dizendo. Não sei quanto tempo se passou até que eu tive uma brilhante ideia. Vou prestar bastante atenção no que ele falar, e aí quando chegar a minha vez, eu vou repetir o que ele disse. Nessa hora eu comecei a prestar atenção no que ele estava dizendo. E aí eu percebi que ele estava contando uma história. E a partir de quando eu estava ouvindo, ele estava dizendo que tinha 18 anos numa época, e que foi uma época em que ele não aguentava mais e ele queria se matar. E quando ele falou isso, prendeu a minha atenção, porque eu era uma moça de classe média baixa, sempre tinha sido excelente aluna, não tinha problemas com drogas, com prostituição, com os estudos, com os meus pais, mas eu trazia uma angústia enorme dentro do coração. Eu não sabia por que eu era assim tão angustiada, mas eu não via sentido na vida. Eu pensava que a gente se matava de estudar, cheio de obrigações, para depois que se formasse, se matar para trabalhar e ganhar dinheiro, casar, ter filhos, envelhecer, um dia morrer, e acabou. Eu não via sentido nisso. E isso me angustiava demais. E a minha vontade era de me matar, só que eu não tinha a menor coragem de fazer isso. E quando ele falou que essa era a vontade dele quando ele tinha 18 anos, e obviamente ele não tinha se matado porque ele estava ali no palco contando essa história, prendeu a minha atenção e eu queria saber como é que a história tinha acabado. E aí ele continua dizendo que uma noite ele saiu bem alucinado, pegou a moto dele e foi atrás de um amigo que ele sabia que tinha uma arma. Naquela noite ele tinha decidido que ele ia acabar com a vida dele. Só que ele não sabia explicar nem direito como ele acabou indo parar na frente de uma igreja. E ficou parado lá, olhando, e de repente veio uma pessoa lá de dentro falando: entra aqui, porque você vai ouvir uma palavra boa, vai fazer bem pra você. E aí ele aceitou, entrou lá e de repente ele começou a perceber, pelo que alguém estava falando lá dentro, que Deus o conhecia, Deus o amava, sabia o nome dele, ele não era mais um na multidão e queria dar uma vida nova pra ele, perdoar os pecados dele, dar pra ele uma segunda chance. E quando ele falou isso, mais uma vez eu me identifiquei, porque eu sempre pensava: puxa, se eu pudesse voltar atrás na minha vida e começar tudo de novo, eu ia fazer tudo diferente. Porque apesar de todos os problemas que eu não tinha, eu sabia que eu tinha, que eram as pequenas mentiras que eu contava ao longo da vida. E aquilo me oprimia de tal forma, porque imagina que cada mentirinha era uma pedrinha que você colocava no bolso. O meu bolso foi ficando tão cheio de pedras que eu já não estava mais conseguindo carregar. E aí ele continuou contando a história. Ele disse que ele resolveu abrir o coração dele para Jesus, para Deus, se arrependeu dos pecados dele, fez uma oração ali, alguém fez uma oração por ele e ele concordou, e ele se levantou dali outra pessoa. E a partir daquele dia a vida dele nunca mais foi a mesma, porque ele recebeu perdão, recebeu alegria, recebeu paz. E eu percebi que era exatamente aquilo que eu estava precisando. E aí ele pediu que todo mundo que estivesse ali fechasse os olhos, abaixasse a cabeça. Eu fiz isso, e aí ele começou a dizer: você também quer? Se você quer, levante a mão que eu quero orar por você. E aí eu comecei a ficar com receio do que outras pessoas poderiam pensar.
Porque eu pensei, de repente tem gente que tá de olho aberto, vai me ver levantando a mão e o que vai achar de mim? Vai pensar que eu sou uma pecadora. E eu me importava demais com o que os outros iriam pensar de mim. E fiquei um tempão ali naquela luta, pensando, levanto, não levanto? Só que aí eu comecei a perceber que toda hora ele tava falando, Deus te abençoe, pode abaixar a mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu percebi, não vou ser só eu que vou levantar, tem um monte de gente que tá levantando. E é justamente o que eu tô precisando, o que eu queria tanto na minha vida, a segunda chance. E aí eu resolvi levantar a mão. Quando eu levantei, eu olhei pra ele e ele falou, Deus te abençoe, pode abaixar a mão. Eu abaixei e voltei a fechar os olhos. E continuei ouvindo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu não sabia se meu namorado tinha levantado a mão ou não. Depois que acabou aquele monte de Deus te abençoe, ele chamou as pessoas que tinham levantado a mão pra irem lá na frente, pra que ele orasse. E aí eu já tava mais cheia de coragem, sem saber se meu namorado tinha levantado a mão ou não. Comecei a me levantar devagar. E pra minha surpresa, meu namorado agarrou minha mão e me carregou lá pra frente. Eu pensei, olha que legal. Ele levantou a mão também. Aí fomos lá pra frente. A gente se ajoelhou, todas as pessoas que tinham levantado a mão. E aí ele começou a orar, pedindo que Deus nos perdoasse, que entrasse no nosso coração, trazendo vida nova, que trouxesse alegria, trouxesse paz. E que o Espírito Santo viesse morar dentro do nosso coração. E eu tive uma sensação muito palpável de uma pressão que estava saindo da minha vida, de cima de mim. Mais ou menos como quando você mergulha no mar ou numa piscina, você vai lá até o fundo e de repente você começa a ir devagarzinho para a superfície e você vai sentindo que a pressão vai aliviando até que você vai para o ar livre. Foi isso que eu senti. E comecei a ter um misto de alegria profunda e uma tristeza profunda também pelo que eu tinha sido até aquela época. Mas era tudo misturado e eu não sabia explicar e eu chorava de tristeza e de alegria ao mesmo tempo. E quando aquela oração acabou, eu tinha certeza, eu quero estar com esse pessoal, eu não sei quem eles são, mas eu quero estar com eles, eu quero aprender mais. E aí eles pegaram o endereço de todo mundo ali, eles disseram que ia mandar uma literatura, alguma coisa pra gente ler. Alguns dias depois eu recebi, era o Evangelho de João e uma série de estudos a respeito desse evangelho, das coisas que Jesus fala ali. Só que eu não sabia o que estava por vir, eu só sabia que eu queria estar com aquelas pessoas. E eles deram pra gente o endereço da igreja, eu comecei a ir, comecei a aprender mais a respeito de Jesus, li o Evangelho de João, devorei na verdade aquilo ali, porque eu estava sedenta, faminta, eu queria saber mais. E depois que eu li o Evangelho de João, fui ler mais coisas da Bíblia, os outros evangelhos, o livro de Gênesis, Provérbios, a carta de Tiago, e fui crescendo, e Deus foi me transformando. E isso foi no dia 18 de maio de 1981. Esse ano eu vou completar 38 anos que eu ando com Jesus. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na vida, porque eu nunca mais fui a mesma. Aquilo que aquele barbudo estava falando que aconteceu na vida dele, aconteceu na minha também. Deus me fez nascer de novo. É isso que Jesus fala lá para Nicodemos, que ele disse, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E nessa noite de 18 de maio de 81, eu nasci de novo. Eu entrei no reino dos céus. E a boa notícia é que aquilo não era só para mim ou para o barbudo, que aliás é o reverendo Caio Fábio de Araújo Filho. Não sei se você conhece. É para você também. E sabe como é que você faz para você entrar no reino dos céus, nascer de novo? Não precisa alguém orar por você. Só precisa você chegar, você mesmo pedir para Deus. Se ajoelhar onde você estiver, no seu quarto. Se você estiver no seu trabalho, vai num cantinho. No banheiro, por exemplo. Não quer se ajoelhar? Senta e fala com ele. Ou fica de pé, como você preferir. Ele está em todos os lugares. E ele vai estar olhando a atitude do seu coração. Seja sincero com Deus e fale, Deus, se você é real, se você existe, se você dá vida nova mesmo, eu quero essa vida nova. Eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido. Eu peço que você me limpe dos meus pecados, dos meus erros do passado. Que você me dê uma nova força, uma nova energia, que o Espírito Santo venha morar em mim, me ajudar daqui pra frente, me mostrar o caminho. Eu quero aprender de você, eu quero andar com você, eu quero ser diferente, quero ser uma pessoa totalmente diferente do que eu fui até agora. Me ajuda, me recebe em nome de Jesus. E ele vai entrar na sua vida. Comece a andar com gente boa, com gente que vai levar você pra cima, vai te puxar pra um caminho mais elevado, vai tirar as suas dúvidas, vai ensinar mais da Bíblia pra você. Se quiser, acompanha aqui no canal, tem um monte de vídeo meu ensinando
ensinando como você pode entender a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, tem de todos os livros. E ande com Deus, desenvolva um relacionamento com Ele, porque isso é a vida eterna. Deus é a vida, e a vida eterna é essa: conhecer a Deus e a seu Filho único, Jesus Cristo, que veio para que a gente tenha vida também. E seja abençoado em nome dele.